Graça e paz. Satisfação imensa estar com os amados irmãos. E eu tenho certeza de que Jesus está neste lugar. Amém? Preste muita atenção no que o Senhor tem a dizer à tua vida. Amém? Quero agradecer primeiramente a oportunidade, agradecer pela honra de poder estar com os irmãos, de poder participar desta campanha Quarta Vigília da Noite. Nós estamos aqui com certeza para recebermos do Senhor. E eu te digo que, com toda certeza, que se você ainda não recebeu, aguarda aí, porque Deus tem muito para fazer na sua vida. Amém? Amados, abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 em diante. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte a fim de orar. E ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensavam tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista deles. Mas logo lhe falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou, e ficaram entre si atônicos, porque não havia compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Amém? Vamos orar nessa manhã. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença. Gratos, ó Pai, por esta oportunidade de poder estar na Tua casa, de poder estarmos, ó Deus, reunidos como irmãos, ó Deus, para juntos, ó Pai, compartilharmos das experiências que o Senhor tem nos dado, daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Ó Deus, nesta manhã, ó Deus, eu me coloco apenas como um instrumento em Tuas mãos, e que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, venha ter liberdade aqui nesta manhã, a falar conosco, porque nós temos a certeza, ó Pai, de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus é o Senhor do tempo, e nesta manhã nós estamos aqui para adorá-lo e para ouvir a Tua voz. Por isso, ó Deus, direciona esta palavra, e que nada, Senhor, venha sair de mim mesmo, mas que tudo saia diretamente do trono do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Nós estamos aqui, então, diante de um tema desta campanha, que é a quarta vigília da noite. E o título da mensagem de hoje é Jesus, o Senhor do tempo. Amém? Amados, nós, com certeza, durante todos esses dias da campanha, passaram aqui diversos pregadores, e possivelmente eles falaram do que é uma vigília. Que a vigília, ele é um termo romano, qual foi usado para determinar um período de tempo, a qual a guarda romana fazia ali as divisões das vigílias, ou daquele momento onde eles ficavam ali de prontidão. Então, vigília é um período de tempo, e esta vigília, ela se iniciava às 6 horas da tarde e concluía às 6 da manhã, então era dividida entre 4 vigílias da noite, durante estas 12 horas. E nós estamos aqui diante da
quarta vigília, entre 3 e 6 horas da manhã. Este é o período em que o Senhor deseja falar comigo e com você. Às vezes você chegou aqui hoje, amados, de uma forma um pouco abatido, e às vezes você entrou aqui nessa noite falando: pastor, eu já vim em todos os cultos da campanha e até agora a minha bênção não chegou. Amados, Jesus é o dono do tempo. Jesus, Ele é o dono do tempo, e Ele está aqui nessa noite e ainda não acabou o tempo dEle operar na sua vida. Amém? O Senhor está aqui nessa noite. Mas o que chama a atenção é que este texto começa dizendo que Jesus impeliu para que os seus discípulos entrassem num barco. Ele praticamente os obrigou a entrar dentro do barco, porque Ele iria após eles, mas antes despediria a multidão. E às vezes você pode perguntar: pastor, mas que multidão é essa? Que multidão é essa que Jesus estava ali, despedindo? Era uma multidão a qual Jesus ensinava. E Marcos diz que Jesus ensinava sobre diversas coisas. Imagino eu que seria um longo sermão, qual Jesus estava falando. E ali acontece o primeiro milagre da multiplicação dos pães, a primeira multiplicação. E o texto bíblico nos relata que eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Aproximadamente de 15 a 20 mil pessoas estavam ali e viram 5 pães e 2 peixinhos alimentar toda esta multidão, e ainda sobrar 12 cestos cheios. Esses discípulos que estavam dentro deste barco tinham visto isso, mas como o texto aqui também nos relata, eles tinham seus corações endurecidos e ainda não tinham compreendido o que aconteceu naquela noite. Mas nesta manhã o Senhor tem muito a ministrar aos nossos corações. E se você ainda não recebeu a sua bênção, ou se você ainda não recebeu o seu alimento, o alimento que você tanto espera, tenha certeza de que o Senhor virá com a provisão na sua vida. Como foi dito aqui, ainda hoje de manhã está acontecendo este culto ao Senhor, e ainda haverá 2 cultos ainda neste dia. Então não perca a fé, não perca a esperança, porque o nosso Deus, Ele trabalha através da nossa fé, e a fé, ela é a certeza e a convicção daquilo que nós não enxergamos, mas daquilo que nós esperamos. Então é necessário ter esperança, e eu tenho certeza que o Senhor falará ao seu coração nesta manhã. Amém? Eu quero deixar aqui, amados, a proposição dessa manhã: creia em Jesus, pois Ele sempre virá ao nosso encontro. E eu quero deixar uma pergunta para mim e para você: qual tem sido a tempestade da nossa vida? O que é que tem nos afligido? O que é que tem feito com que a gente fique ali várias horas remando e parece que não saímos do lugar? Qual tem sido a sua tempestade? Nessa noite o Senhor quer nos revelar, amados, que Ele sabe e entende completamente o momento tempestuoso que temos passado, mas Ele trabalha na hora certa, porque Ele é o Senhor do tempo. O Senhor, Ele trabalha na nossa vida. O versículo 45, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz: logo depois, Jesus ordenou os discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Meu irmão, eu quero que você entenda o primeiro ponto que o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite. O barco aqui representa a minha e a sua vida. O barco, o qual Jesus impele, obriga, ordena que os discípulos entrem, é a minha e a sua vida. A nossa vida é um barco que está navegando. E ao longo da navegação, ao longo de toda a jornada da nossa vida, nós passaremos por vários problemas. O barco, amados, é meu e seu, de mais ninguém.
Como assim, pastor? É porque o que eu tenho que passar e o que você tem que passar, é nós que passaremos. Não vai ser a outra pessoa, não vai ser o vizinho, não vai ser o irmão, mas sim nós. Por que eu estou passando por isso, pastor? Porque há tanto tempo eu venho sofrendo dessa maneira. Porque a salvação ela é individual. O que o Senhor está nos ensinando aqui, amados, é que primeiro Ele despede a multidão. E depois Ele coloca os seus discípulos para estarem num barco, vivendo a individualidade daquele momento. Então, amados, quando estamos no nosso barco, nós vivemos a individualidade do momento. Então não é nas multidões que está a salvação, e sim em Jesus. A salvação está naquilo que nós fazemos da nossa vida em Jesus. O quanto nós confiamos no Senhor. Amados, por isso que nós precisamos entender de que a salvação não está na multidão dos milagres, não está na multidão da prosperidade, não está na multidão, dos prazeres deste mundo, não está na multidão das drogas, não está na multidão das baladas, mas a salvação está em Jesus e na individualidade de cada um. Afinal de contas, para que se haja salvação, é necessário tomar uma decisão, e a decisão é individual, é eu e você. Essa decisão nós precisamos tomar. Jesus, amados, Ele pode até saber o que eu e você temos passado, mas Ele só virá no momento certo. Ele está vendo tudo de longe. O texto nos relata que Jesus coloca os seus discípulos em um barco, pede para que eles atravessem para o outro lado, e depois que Ele despede a multidão, Ele vai orar. E o texto diz que era ao cair da tarde. Então imagina-se que esse horário era entre 6h30, 7h, na primeira vigília. Mas Jesus só vai de encontro à vida deles, onde? Na quarta. Ou seja, Jesus viu os seus discípulos durante 9 horas, lutando, remando, mas nada fez, a não ser observar. Às vezes você acha que Deus não está fazendo nada na sua vida, mas Ele está te observando, para ver se você é capaz de vencer. Amados, nós precisamos compreender de que o Senhor, Ele não trabalha segundo a nossa necessidade, mas segundo o que Ele tem para nós. Existe uma vontade perfeita de Deus para mim e para a sua vida. Embora às vezes, amados, nós damos tanta cabeçada, às vezes nós escolhemos, ir para o lado errado, como Jonas, que foi ali orientado pelo Senhor, vá à cidade de Nínive e prega aquela cidade, mas não, ele pegou o caminho contrário. Às vezes nós temos sido assim. Às vezes o Senhor tem falado conosco, mas nós achamos que é melhor seguir a multidão. Não, a multidão do milagre está ali, eu vou para lá, porque lá tem salvação. O que nós precisamos entender é que a salvação não está na placa de uma igreja. A salvação está em Jesus. A salvação está no Rei dos Reis, no Senhor do Senhor. E Ele virá sobre a minha e sobre a sua vida no tempo certo. Não precisa desesperar. Não precisa se ficar afoito, achando que não vai conseguir. O Senhor tem escutado, o Senhor tem visto a sua oração, o Senhor tem visto você remando aí contra a maré. O que eu quero te dar uma notícia nesta manhã é, amados, nós cristãos, nós sempre remaremos contra a maré. Sempre. A nossa vida é na contramão do sistema. Jesus primeiro despediu a multidão. Por quê? Por que será? Porque a multidão atrapalha. Já pensou se Jesus não tivesse despedido aquela multidão? E aquela multidão estivesse com Jesus naquele momento em que viu os 12 discípulos remando e pelejando ali e não conseguia porque o vento era muito forte e o vento era contrário.
Quem sabe, amados, aquela multidão não fosse lá ajudar? Não, deixa eu... Sabe aquela pessoa que às vezes, amados, estiver passando por um problema e que quer te dar uma ajudinha? Ou aquela pessoa que às vezes está passando por um problema e quer dar uma ajudinha para Deus. Não, Senhor, peraí, deixa que agora eu vou dar conta. Então o Senhor primeiro despediu a multidão. Cuidado para quem você conta os seus projetos. Cuidado de quem você tem ouvido conselhos. Cuidado, porque às vezes esses conselhos pode até mesmo, sabe, de uma forma rápida, te tirar do meio, do olho do furacão. Mas será que é a vontade perfeita de Deus para a sua vida? Será que é a vontade que o Senhor tem para mim e para você? No versículo 48, a palavra do Senhor diz assim: ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles, e já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Como eu disse, amados, nós estamos em um barco, que é a nossa vida, e a vida de muitos pode parecer andar a motor. Como eu moro em São Simão, ali nós moramos, né, à beira do rio Paranaíba, e é muito comum na cidade as pessoas terem embarcações. E quando nós olhamos ali, pessoas, né, que têm um poder aquisitivo maior, compram aquelas lanchas bonitas, né? Mas a gente vê também pessoas humildes, né, que ali vai com a sua canoinha, com remo, e vai lá pescar da mesma forma, fazer o trabalho. Irmãos, então tem pessoas que acham que o seu barco precisa de um motor. Qual que é o motor? O dinheiro. O Deus deste século. Às vezes as pessoas estão atrás, sabe, de um motor, a prosperidade, a bênção, o bezerro de ouro da bênção. E nós precisamos entender, amados, de que nós precisamos remar a nossa vida. Um dia após o outro. Nós precisamos caminhar um dia após o outro. Jesus, ele viu a necessidade ali dos seus discípulos. E isso ele vê também na minha, na sua vida. Mas o que nós precisamos entender, amados, é que Jesus, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder, e é isso que Jesus revelou àqueles discípulos ali naquele momento. Porque o texto diz que, vendo a dificuldade de remar, Jesus viu a dificuldade que eles estavam, porque o vento lhe era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, ele veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Jesus aqui faz a demonstração, amados, de que ele tem todo o poder. Além de Jesus andar por sobre as águas, de desafiar, porque ele é quem detinha todo o poder sobre as águas, o Senhor também detinha todo o poder sobre o vento e sobre todas as coisas do planeta. O vento era contrário. Já imaginou, amados? Eu não imagino aqui, não tem relatos disso, mas qual deve ser a velocidade do vento, porque era um vento muito forte, 9 horas remando e não conseguindo sair do lugar. Com certeza, às vezes era um vento que, se um de nós aqui estivesse caminhando, era perigoso a gente ser levado pelo vento. Mas para Jesus não fez diferença. Para Jesus, ainda assim, que o vento era contrário a dos discípulos que estavam naquele barco, Jesus tomou a dianteira. Porque Jesus sempre vai à frente do nosso barco, amados. Jesus, ele sabe do final da sua história, antes mesmo que ela começasse. O Senhor sabia de como terminaria aquele momento ali, antes mesmo de começar. Mas às vezes você pode perguntar: pastor, mas por que Jesus deixou eles remarem por 9 horas? 9 horas ininterruptas. 12 homens ali dentro daquele barco remando.
porque Jesus sabia do que eles eram capazes de suportar. Às vezes tem 9 anos que você está remando, às vezes tem 9 dias, 9 meses, ou até mais. Remando como, pastor? Remando porque os ventos contrários da nossa vida têm tentado te paralisar em Deus. Os ventos contrários dos problemas familiares, o vento contrário da crise financeira, do desemprego, do problema emocional. Quantas pessoas, amados, que têm remado contra a depressão, contra as enfermidades emocionais, contra doenças. Quantas pessoas às vezes estão parados no mesmo lugar porque têm remado contra um pecado que não é confessado. Quantas pessoas, amados, têm remado por causa da sua baixa autoestima, por causa da amargura e ressentimento, por conta de inveja. Esses são os ventos contrários à nossa vida. E nós precisamos aprender a lidar com esses ventos. Nós precisamos aprender a lidar com essas situações. As pessoas, amados, às vezes ficam sem entender por que estão passando por esses problemas. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas eu quero te dizer alguma coisa. Se você ainda tem um pouquinho de força, continue remando. Só mais um pouquinho. Rema. Eu não vejo esses homens aqui em nenhum momento pensando em desistir. Eu vejo que eles lutavam bravamente contra aquela tempestade, contra aquele vento muito forte. Porque o Senhor, Ele virá na minha e na sua vida no momento certo. Nem um segundo antes, nem um segundo depois, mas no momento certo. O Senhor, Ele virá sobre nós. O terceiro ponto que nós vemos aqui é que o Senhor Jesus, Ele detém toda a autoridade. Versículos 48, parte B, até os 50 diz: ia passar adiante deles, quando viram Jesus andando por cima da água, os discípulos pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus aqui, Ele mostra a sua soberania. Não importa se o vento era contrário, se já estavam exaustos de tanto remar, não importa quanto achamos que o caso esteja perdido, o Senhor sempre tomará a dianteira. Pastor, mas eu não sei mais o que fazer, sabe, com o meu filho, eu não sei mais o que fazer no meu casamento. Eu não sei mais aonde procurar, porque até agora os médicos não encontraram o que eu tenho. Ou às vezes encontraram e me deram um diagnóstico onde a medicina não tem mais solução. Jesus pode transformar a sua vida. Mas é necessário que nós reconheçamos quem é Ele. Amados, aqui nós estamos diante de uma situação, os mesmos discípulos que viram a multiplicação dos pães, como eu relatei aqui. Os mesmos discípulos que viu a transformação de água em vinho no casamento em Caná da Galileia, esses eram os mesmos discípulos que estavam apavorados dentro daquele barco. Apavorados pelo mover, apavorados pelo vento, apavorados pela circunstância. E às vezes você chegou aqui apavorado. Sabe, tem pessoas que acham que crente não passa por problema. Passa sim. Nós passamos por adversidades, por ventos contrários da nossa vida. O que nós precisamos, amados, entender nesta manhã é que nós não vamos passar por isso o resto da vida. Porque no momento certo o Senhor estará conosco. Mas é necessário, amados, que nós tenhamos fé, que nós não deixemos que o medo tome, sabe, a direção da nossa vida. Quantas pessoas, amados, que têm visto fantasmas por aí? Aqui diz o texto que eles, vendo Jesus vir ali, eles acharam que era um fantasma. Acharam.
Achar é você olhar e ver algo que não é na verdade. Às vezes você tem achado fantasmas na sua vida e você tem preferido acreditar nesses fantasmas do que acreditar naquele que morreu na cruz para te salvar. Quantas pessoas, amados, que têm preferido acreditar no meu emprego, porque o meu emprego me dá estabilidade, porque a minha faculdade, porque o meu isso. Não, porque o concurso público, se eu passar no concurso público, eu vou resolver os meus problemas. Às vezes você vai remar mais um pouco, achando que o fantasma da sua vida vai resolver o seu problema. Às vezes você fala, pastor, mas por que o senhor está falando assim? Porque aqueles homens andavam com Jesus. Anda com uma pessoa durante uns 2 meses. Se você ver ele lá no final dessa rua aqui, você vai reconhecer quem é. Mas ali eles preferiram acreditar em fantasmas, em fantasias. É por isso que Paulo escreve aos Timóteos dizendo que chegaria o tempo em que não suportarão a sã doutrina e sentirão coceira nos ouvidos. Antes preferirão ajuntar mestres para si. Fantasmas. Fantasma da prosperidade, vem cá. Não, fala aquilo que eu quero ouvir. Às vezes, amados, as pessoas estão, enchendo as igrejas que falam de bênção, mas que não conhecem o abençoador. Porque os discípulos tinham acabado de ver a bênção acontecer. 5.000 pessoas tinham sido alimentadas. Mas naquele momento ali, não, é um fantasma. Não sabem reconhecer o poder de Deus. Não sabem reconhecer quem era Jesus. Não sabiam reconhecer quem era o Mestre. O que nós precisamos aprender, amados, é reconhecer quem é Jesus. E eu acho algo interessante aqui, que uma das coisas que Jesus repreende ali naquele momento é o medo. O medo faz com que nós acreditemos que o fantasma é real. O meu emprego vai trazer a solução, porque eu tenho medo de passar fome. Eu tenho medo de montar, de abrir um próprio negócio e aí esse negócio dá errado. Eu tenho medo de entrar nisso e não sei, pastor, como que vai ser? Pessoas que têm medo. O medo paralisa. O medo põe a pessoa para ficar ali, remando, porque não acredita em Jesus, não tem coragem. Mas Jesus, no momento em que viu que eles estavam com medo, Ele pediu para os seus discípulos que fossem corajosos, ter ânimo, ser intrépidos. É isso que nós precisamos ser, corajosos. Está passando por dificuldade, meu irmão? Enfrenta a dificuldade. Tem pessoas que às vezes estão passando por dificuldade no casamento e a primeira coisa que faz é procurar um advogado para fazer o divórcio. Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã. Às vezes não quer enfrentar o momento. Não, porque eu tenho medo. Quantas pessoas, amados, que não se casam porque têm medo, porque foram frustradas num casamento no passado, porque tiveram um problema no passado, na sua infância, foram abusadas sexualmente, tiveram todo tipo de mazelas. Medo, o medo paralisa. Versículos 51 e 52, a palavra do Senhor diz assim: E aí subiu no barco com eles, e o vento acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus sabia o final antes mesmo de começar. Jesus sabe exatamente o que nós precisamos. Jesus sabe exatamente o que eu e você precisa. Jesus sabe que tudo que você veio buscar durante esses dias de campanha
você precisa. Às vezes você está aí remando pela sua família, remando pelo seu emprego, remando pela sua faculdade, remando, eu não sei qual é o motivo, mas o que eu quero te dizer nesta manhã é que o Senhor, Ele está vindo de encontro a você. E quando Ele vier, reconheça quem é Jesus na sua vida. Reconheça de que você é um dependente de Jesus. Reconheça de que Ele é o que pode lançar fora todo o medo. Arrancar da sua vida aquilo que iniciou lá no princípio. Porque quando o pecado entra, o que entra junto com o pecado? Medo. Porque quando Deus veio ali na viração dos dias e chamou Adão, Adão disse: Senhor, eu estava escondido porque eu tive medo. Às vezes você está vivendo a sua vida estagnada do jeito que está, porque você está tendo medo. Medo de enfrentar a correnteza. Às vezes, amados, nós vamos, como eu disse aqui, a vida do cristão é remar contra a maré. Se você estiver com medo disso, nós precisamos aprender, amados, a vencer o medo. E como nós vencemos o medo? Enfrentando. Quer ver você perder o medo de altura? Sobe no avião. E pastor, mas eu tenho um medo, um pavor tremendo, eu não sei o que vai acontecer. Irmão, nada, o avião vai decolar e depois ele vai pousar. E se for cair, irmão, cai e você vai para a glória. Glória a Deus por isso. Amém? Tem uns irmãos aí que não deu muito glória a Deus, não. Irmão, vamos mudar de assunto? Irmão, tem gente que tem medo de barata, tem umas irmãs que tem medo de barata, tem ou não tem? Tem, né? Irmão, mas se vê uma barata, nossa, parece que é um Godzilla. Tem umas que dá um grito que você pensa, nossa, vai agora. Tem que chamar a polícia, o SAMU. Amados, mas o que faz com que nós tenhamos medo, muitas das vezes é a nossa mente fechada. O que estava fazendo aqueles discípulos ali terem medo era a mente fechadinha que eles tinham. Porque eles tinham visto Jesus operando as maravilhas, mas não tinham percebido que Jesus era Jesus. Então eles tiveram as suas mentes fechadas ali, sabe, demorou a cair a ficha de quem era o Senhor que estava ali. Amados, dentro daquele barco tinha 12 discípulos, 10 deles eram homens peritos no mar, mas estavam todos apavorados, com medo. Eu acho que antes de conhecer Jesus, se eles tivessem passado por aquela circunstância, assim como eu e você, às vezes hoje, amados, nós estamos passando por uma circunstância, sabe, que você faz uma tempestade num copo d'água. É como se você visse uma barata ali, né? A irmã que tem medo de barata. Irmão, faz uma tempestade. Não, vai dar errado, não vai dar certo. E antes de você ser cristão, você enfrentava qualquer coisa. Isso é fichinha. Isso eu passo por cima. Às vezes nós não temos abrido a nossa mente para aquilo que Deus tem falado conosco. Nós precisamos entender, amados, que a salvação, ela está em Cristo Jesus. Ele é o único que pode acalmar a tempestade da minha e da sua vida. E aqui ele nos ensina que somente Ele, em nosso barco, as coisas vão se acalmar. Somente no momento em que Jesus entrou no barco, a tempestade parou. Nos outros evangelhos relata que Pedro, ao ver Jesus andando por sobre as águas, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E o Senhor diz: vem, Pedro. E Pedro começou a andar, mas quando ele viu as ondas e a tempestade, ele teve medo, e aí ele começou a afundar. O medo nos atrapalha, o medo nos limita, o medo fecha a nossa mente. É por isso que tem muito cristão aí morrendo aí, sabe, à míngua, porque não tem entendimento da palavra. Como eu disse aqui, amados, tem, sabe, uma teologia que é pregada aí,
e que foi pregada por muito tempo, que diz que crente não fica doente, que crente não passa por adversidade, que se o crente estiver passando por adversidade é pecado, é alguma coisa. Pode rastrear o irmão porque ele está fazendo algum trem de errado. E não é assim, amados. Às vezes nós passaremos sim por problemas, nós passaremos sim por dificuldades, mas sejamos corajosos. É isso que o Senhor espera de nós, que nós sejamos corajosos. Eu não sei se você chegou aqui nessa manhã, sabe, desesperado, mas eu tenho certeza que se você abrir o seu coração e a sua mente, Jesus vai transformar a sua vida. Nós estamos aqui no último dia da campanha, né? O culto das 9 horas da manhã. E às vezes até de noite você vai receber a bênção que você precisa. É certeza, pastor? Depende de você abrir a sua mente, de você abrir o seu entendimento e começar a reconhecer quem é Jesus na sua vida. Deixar Ele entrar no seu barco, porque só no momento que Ele entrar na sua vida, como eu disse aqui no início, o barco é a nossa vida, a salvação é individual. Para de olhar para o seu vizinho, para de olhar, sabe, para o irmão que chegou ontem na igreja, que Deus está derramando bênção sobre ele. Mas às vezes você não ora nem 5 minutos por dia e o irmão lá passa as madrugadas no monte. Eu tenho aprendido uma coisa, que é necessário que o crente ore. É necessário que nós façamos, que o Senhor conheça qual é a nossa dificuldade. Que nós falamos para o Senhor com detalhes. Senhor, estou passando por isso. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu estou remando aqui, já tem 9 anos pelo meu casamento. Senhor, eu estou remando aqui contra a maré, eu estou tentando arrumar um emprego, mas o negócio está difícil. Senhor, o Brasil, como que nós vamos fazer com o Brasil? Entrega nas mãos do Senhor. Só Jesus pode transformar a nossa nação. Mas para isso é necessário que nós o reconheçamos como tal. Para isso é necessário que nós reconheçamos que nele há toda a autoridade. Quantas pessoas, amados, têm acreditado no fantasma político agora? Estamos em época de eleição, eu não me canso de dizer isso. Quantas pessoas estão, sabe, pensando, colocando e depositando toda a sua fé, toda a sua esperança naquele que vai ser o prefeito de Rio Verde, naquele que vai ser o vereador. E às vezes as pessoas são enganadas por causa do medo. Aí confia nesses fantasmas. Aí fica aí, remando e remando. Se você nessa noite, amado, ou nessa manhã, quer deixar de remar e pôr Jesus no seu barco, para que tudo vá bem, tome uma decisão. Tome uma decisão, abra sua mente nessa manhã. E eu creio que o Senhor trará a resposta que você tanto precisa. Como eu disse, nós ainda teremos mais 2 cultos nesse dia. E eu tenho certeza que você precisa ter essa certeza também, de que Jesus, se Ele não fez até agora, Ele vai fazer ainda. E nós ouviremos testemunhos de pessoas que abriu a sua mente no dia 28 de agosto de 2016. A pessoa abriu a sua mente e a partir de hoje Deus transformará a sua vida. Amém? Se nessa manhã você chegou aqui exausto, cansado, pastor, eu não sei mais o que fazer. Você já deu murro em ponta de faca, já bateu em todas as portas, já tentou de tudo. E se você entendeu que é necessário que Jesus entre no seu barco, e você ainda não fez isso, você não reconheceu como seu único e suficiente Salvador da sua vida, nessa manhã eu quero que você tenha essa oportunidade. Se há alguém em nosso meio que ainda não fez, faça isso nessa noite, nessa manhã. O Senhor está aqui te esperando. O Senhor está aqui para entrar no seu barco e transformar a sua vida. Pastor, a partir de hoje, se eu aceitar Jesus, eu nunca mais vou ter problema. Você vai ter, mas Jesus vai estar contigo. Se você deseja fazer isso, vem aqui à frente, quero orar por você. Mas se você está aqui nessa manhã, está remando pela sua família, pelo seu casamento,
Você que às vezes tem o desejo de engravidar, você que às vezes tem o desejo de se casar um dia, mas como eu disse aqui, pessoas que às vezes sofreram na sua infância, pessoas que às vezes sofrem por causa do seu passado, mas que nessa manhã quer tomar uma posição, de mudar, de renovar a sua mente. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, o Senhor tem muito a fazer na sua vida, amém? Jesus está aqui, amados. E Ele vai entrar no seu barco, se você deixar, nesta manhã. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Chegue-se mais. Amém. Você que precisa de um emprego, você que está passando por problemas de saúde, onde a medicina falou, só esperar o dia. Jesus está aqui hoje e Ele pode transformar a sua vida. Senhor Deus poderoso, nós apresentamos, ó Pai, cada uma dessas vidas, ó Deus, que estão aqui na frente. E eu tenho certeza, ó Pai, de que o Senhor virá, ó Deus, sobre cada coração, porque o Senhor é o Senhor do tempo. O Senhor detém todas as coisas, o Senhor tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Por isso, ó Deus, mova os céus em favor dos teus filhos, abra as comportas dos céus aqui nesta manhã, ó Deus, e venha, ó Pai, trazendo, ó Deus, a restauração, ó Deus, nas emoções. Quantas pessoas, ó Pai, que têm passado por depressão, quantas pessoas, ó Deus, que têm passado por momentos, ó Deus, terríveis. Senhor, esta manhã é a manhã que o Senhor escolheu para entrar no barco deles. Entra na vida de cada um desses irmãos, Senhor. Ó Deus, vem, ó Pai, movendo sobre a vida deles, ó Deus. E que eles possam ver as águas se acalmarem. Que eles possam ver, ó Deus, o mover e o agir do Senhor na vida deles. Senhor, que seja lançado fora todo medo, medo de perseguição, medo de tentar um novo negócio, medo, Senhor, de se casarem e dar errado. Pessoas, ó Pai, que têm vivido, ó Deus, uma vida limitada ao medo. Senhor, nesta manhã, ó Deus, eu profetizo sobre cada coração aqui, ó Deus, uma cura interior. Eu profetizo sobre cada coração aqui, ó Deus, paz, calmaria, alegria, que vem do Senhor, que vem de Ti, porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, e nós servimos a um Deus que responde, nós servimos a um Deus que prevalece, nós servimos um Deus que vai adiante, um Deus que chega primeiro, um Deus que sabe do fim antes mesmo do começo. E nesta manhã, ó Deus, nós clamamos a Ti, que seja feita todavia a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Tome posse, amados, tome posse daquilo que o Senhor te deu nessa manhã, tome posse, não temas, não temas, o Senhor é contigo, amém? Glória a Deus.